Brasileirão 2024, 31ª rodada. O Palmeiras empatou em 2-2 com o Fortaleza, jogo no Allianz Parque. O Palmeiras sai na frente aos 29 minutos com gol de pênalti do Rafael Veiga, ele que marcou um hat-trick na rodada passada, o primeiro e único hat-trick do Brasileirão até agora. Achei que o País fosse fazer o segundo hoje, foi por pouco. Mas o Rafael Veiga abre o placar para o Palmeiras de pênalti. O Fortaleza empata com o Hércules. No segundo tempo, temos mais um pênalti a favor do Palmeiras. Dessa vez o Veiga cede a cobrança para o Estevão, que assim, com esse gol marcado, empata com o Pedro na artilharia, 11 gols para cada um. Lembrando que o Pedro não joga mais nesse ano. E aí o Moisés consegue o gol de empate para o Palmeiras, para o Fortaleza, né? Pouco tempo depois do gol de pênalti do Estevão. E a partida termina assim 2-2 entre o vice-líder e o terceiro colocado. Resultado excelente para o líder Botafogo, que foi lá, fez sua parte e venceu a partida contra o Red Bull Bragantino. Antes de mudar para a próxima partida, só comentar aqui o lance do Everton empurrando o Iago Pikachu, né? O Pikachu acabou batendo a cabeça na câmera, na Golcam da Rede Globo, que fica ali dentro do gol, né? E teve que fachar a cabeça, levou ponto, não sei, loucura, né? O Everton, que foi eleito o melhor jogador do mês passado, do mês de setembro, no Brasileirão. E não tomou cartão amarelo por esse lance, né? O único amarelado ali do time titular do Palmeiras, na verdade, né? Ninguém que saiu do banco tomou cartão também, do lado do Palmeiras, só o Mike tomou cartão amarelo. Do Fortaleza já tivemos 4 titulares com cartões, levando cartões amarelos, e ainda o Pedro Augusto, que saiu do banco, também foi penalizado com cartão amarelo. Bom, fim de jogo 2-2, resultado excelente para o Botafogo, que foi até Bragança Paulista e venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino. Lembrando que no ano passado, um dos jogos decisivos para a derrocada do Botafogo foi contra o Bragantino lá. O Botafogo fez um jogo terrível, não conseguiu vencer, e dali para frente começou a pipocada gigante. Eu não lembro se foi antes ou depois do jogo contra o Palmeiras agora. Eu acho que foi depois, foi entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Grêmio, se não me engano, que foram 2 viradas que o Botafogo levou, né? No Rio de Janeiro teve esse jogo em Bragança, e agora eles foram lá, venceram na reta final da partida, ali aos 41 do segundo tempo. Gregory fez o gol da vitória do Botafogo de cabeça, e depois desse resultado negativo, que já era esperado a derrota, né, para o Bragantino. O time não ganha mais de 10 jogos, não se esperava que ele fosse vencer o líder mesmo jogando em casa. Mas depois disso, Pedro Caixinha foi demitido, e para o seu lugar, a Red Bull resolveu colocar o Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, que já trabalhou no Red Bull Bragantino nas categorias de base. Então ele volta agora para treinar o time profissional e com a missão de fazer o Red Bull Bragantino permanecer na primeira divisão. O Pedro Caixinha fez um excelente trabalho no Bragantino em 2023, levando o time até a pré-Libertadores. Lembrando que o Bragantino foi eliminado na pré-Libertadores pelo próprio Botafogo, que agora está na final, né? Ganhou de 5-0 do Peñarol na primeira partida, não vai perder essa vaga de jeito nenhum. E agora o Seabra chega aí para tentar assumir. O Caixinha fica livre no mercado. Eu acho que é um nome excelente para qualquer time aí no ano que vem. Eu gostaria muito dele no Vasco. O Flamengo venceu por 4-2 o Juventude. Primeira goleada aí do Felipe Luiz. 4-2 é bem uma goleada, né? Fez 4 gols, são 2 gols de diferença, mas não ficou legal. Perdão, pessoal. No Maracanã, o Flamengo venceu por 4-2 o Juventude. Primeira goleada aí do Felipe Luiz, né? Apesar de que não é uma goleada assim dominante, né? Porque foi 4-2, apesar de que o Flamengo teve muito mais volume de jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Foi muito melhor do que o time do Juventude. Michael abre o placar aos 8 minutos, depois o Flamengo já ter pressionado, né? O goleiro Gabriel teve que fazer uma defesa nesse mesmo lance no chute do Arrascaeta, sobra para o Michael fazer o primeiro gol, o Arrascaeta faz o segundo, e o Gonzalo Plata faz o terceiro, esse 3-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo tem um pênalti para o Flamengo, o Gabigol converte, reclamação como sempre ali por parte da torcida e dos jogadores de Juventude. Caramba, é besteira, né?
Perdão, pessoal. Olha, eu nem sei como é que eu vou fazer a live na semana que vem, né? Que vai ter aí a final da Copa do Brasil. A rodada do Brasil vai ser uma loucura, vai terminar na terça-feira. Ainda não sei o que eu vou fazer. Esse horário aqui tá tudo difícil. Até em termos de audiência, né? Cadê a galera aí? Boa noite, Juliano Fábio. Tô quase dormindo em live aqui. E olha que a gente tá no começo ainda. Quarta-feira, dia 30. E Juventude, fazendo essa troca de treinador, eu acho que aumenta muito as suas chances de ir para a Série B. Ao contrário do Grêmio, que venceu por 3-1 o Atlético Goianiense, dá uma respirada. Não é uma vitória assim muito convincente, né? Eu lembro que eu comentei na live de sexta-feira que o Grêmio tinha que vencer bem. Até marca 3 gols, mas termina ali com menos posse de bola, com menos finalizações que o time do Atlético Goianiense, que é o lanterna e virtualmente rebaixado, né? Falta muito pouco aí para se confirmar o rebaixamento do Atlético Goianiense, e o Grêmio não conseguiu ser completamente dominante nessa partida. O Atlético sai na frente com o gol do Deck aos 28 minutos, aos 40 o Soteldo empata numa boa jogada individual dele, né? Golaço do Soteldo, o PP faz o segundo ali no segundo tempo, e o Vila Sante, o capitão, faz o terceiro, sacramentando a vitória do Grêmio. Vitória fundamental para respirar, mas como eu disse, poderia ter sido uma atuação mais convincente, tomou um calor do lanterna do campeonato. No Barradão, Vitória venceu o Fluminense por 2-1, mais um duelo de times que lutam contra o rebaixamento. Vitória sempre muito forte dentro dos seus domínios. No Barradão, um jogo que foi equilibrado, o Fluminense teve mais posse de bola, Vitória um pouquinho, uma finalização a mais apenas que o Fluminense, né? Se for ver, o Fluminense finalizou até mais na direção do gol, mas não conseguiu acertar. O gol do Fluminense sai num gol contra, um chutaço do Martinelli no travessão. No rebote, a bola bate nas costas do goleiro Lucas Arcanjo e acaba entrando no gol contra do goleiro. Esse foi o gol de empate do Fluminense, né, que o Vitória pulou na frente do placar nos acréscimos do primeiro tempo com o Neres. Aí o Fluminense consegue o empate nesse lance do Martinelli, gol contra do goleiro. E no final, pênalti para o Vitória. Alejandro converte. Ótima cobrança dele, né? Até quando é pênalti, o cara bate bem, só faz golaço no Campeonato Brasileiro, o Alejandro. E o Vitória consegue essa vitória para se manter fora da zona de rebaixamento. E como eu sempre venho falando, né? Jogar ali no Barradão sempre é muito difícil para os adversários. E o Vitória, se permanecer na Série A, muito se deve a isso, né? Apesar de ter conseguido alguns resultados bons fora de casa também. Depois de anunciar o pacto, o Atlético Paranaense venceu por 3-0 o Cruzeiro. E logo no primeiro minuto de partida, o pacto começou a se manifestar. Porque eu nunca vi um jogador ser expulso com 7 segundos de jogo. Mas não foi por conta do pacto, não, né? Sim, a gente descobriu que é mais um esquema de aposta. Não precisa nem investigar tanto, né? Foi feita uma aposta aí única de R$50 mil na expulsão de um jogador no primeiro minuto da partida. E o cara, ele tentou dar 2 cotoveladas. Ele errou o primeiro, foi buscar o segundo, e a expulsão era mais que justa, mas foi proposital. Não sei o que vai ser feito contra com o Rafa Silva, né, que foi o jogador que fez essa pataquada. E aí o Cruzeiro foi muito prejudicado pela expulsão, e o Fernando Diniz segue sem vencer nenhum jogo à frente da Raposa. Terminou o jogo com apenas 2 finalizações, que não levava perigo algum ao gol do Atlético Paranaense. E o Furacão venceu com gols de Pablo, Julimar e Nicão. Teve a lei do ex aí, o Nicão que teve uma passagem completamente esquecível pelo Cruzeiro no ano passado, mas o Atlético Paranaense, ele sempre joga bem, apesar de muita gente ter questionado a demissão do Varini,
que tinha afastado o Nicão, mas o Nicão, desde que voltou, ele tem feito os gols, ele tem jogado bem. Acho que o Varini não estava certo também em relação ao Nicão. E o trabalho do Varini não era também, nossa, muito bom. O do Lúcio começa muito pior, é a primeira vitória dele apenas. Ele que até então tinha uma vitória na carreira comandando o Ceará, consegue sua segunda vitória agora à frente do Atlético Paranaense, clube onde ele é ídolo como jogador. E agora tem essa missão de fazer o Furacão permanecer na Série A. Se depender do Pax, pelo visto eles ficam, ou se tiver um esquema de aposta em todo o jogo deles. Ou se enfrentar o Fernando Diniz toda vez. Bragantino e Botafogo eu falei. Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV, o Galo poupando jogadores pensando ali no jogo da volta contra o River Plate. Venceu o primeiro por 3-0 na Arena MRV, mas jogar no Monumental de Nunes sempre é difícil. Tem a questão da arbitragem que pode ser ali complacente com o River Plate. Então, todo cuidado é pouco aí para o Atlético Mineiro. Então, o Hulk foi poupado, Paulinho foi poupado, como vencendo na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético entrou em campo foi reserva, à exceção do goleiro Everson, né? No segundo tempo até entra o Gustavo Scarpa e acaba sendo expulso. Um jogo muito amarrado, né? Pelas condições horríveis do gramado. A drenagem não funcionou e ficou ali um parque aquático, um piscinão ali na Arena MRV. O Inter sai na frente aos 38 minutos do primeiro tempo com o gol de pênalti do Alan Patrick. O Bernabé amplia aos 40 minutos, ele que não tinha muita oportunidade com o Eduardo Cudê, e vencendo um dos melhores jogadores do Inter desde que o Roger Machado chegou, nessa fase aí de 11 jogos sem perder do clube colorado. O Eduardo Vargas desconta de pênalti para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é o time mais beneficiado por pênaltis no campeonato. Não estou dizendo que os pênaltis foram inventados, mas o time que mais tem pênaltis a seu favor é o Atlético Mineiro, são 11 no total nesse Brasileirão. E o Bruno Tabata fechou a conta para o Inter no final da partida. 3-1, o Inter ainda com chances muito pequenas de título, né? Bem difícil imaginar isso, mas ele deve conseguir uma vaga direta na Libertadores. Tem esse jogo atrasado para fazer com o Flamengo, que também deve poupar contra ele, pensando na final da Copa do Brasil no próximo domingo. Em Santa Catarina, o Criciúma recebeu o São Paulo e o Criciúma pulou na frente do placar aos 22 minutos num gol bizarro. Que lance foi esse da defesa do São Paulo? Eu não consigo explicar de maneira nenhuma o que aconteceu ali, parece um bug de FIFA, e o Felipe Viseu aproveitou para abrir o placar. E no final do jogo, o Lisieiro fez um golaço para empatar com o São Paulo, um resultado negativo para o tricolor paulista, que tinha uma chance mínima de título, agora não tem chance nenhuma mais, né? A briga do São Paulo é para se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Ele ganhou um título nessa temporada, que foi a Supercopa, título inédito. É o campeão de tudo, venceu tudo que disputou até hoje. E o Criciúma empatou com o Botafogo no Maracanã, agora empata com o São Paulo. Poderia ter vencido, né? Acabou tomando gol no finalzinho, que golaço indefensável. Nenhum goleiro pegaria esse título do Lisieiro. Foi sensacional, acho que o gol mais bonito da rodada. E vai concorrer aí a um dos gols mais bonitos também do campeonato inteiro. No domingo não tivemos jogos por conta do segundo turno das eleições em várias cidades do Brasil, exceção aqui da minha, por exemplo, e várias outras, né? Mas a maioria teve segundo turno, sim. Bom, então não teve jogo no domingo, mas na segunda-feira tivemos duas partidas para encerrar a 31ª rodada. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Corinthians venceu por 1-0 o Cuiabá, gol dele, Memphis Depay, cobrando pênalti sofrido por Thales Magno. Memphis bateu muito bem, não deu chance ao goleiro Walter, ex-Corinthians, e com essa vitória o Corinthians saiu da zona de rebaixamento após muito tempo. O Corinthians vinha conseguindo resultados, vencia os jogos e não saía. E agora ele finalmente consegue sair. Não foi a atuação mais convincente, como foi a goleada contra o Atlético Paranaense, por exemplo, mas o que interessa são os 3 pontos e sair da zona de rebaixamento. Eu acho que o Corinthians não volta mais para o Z4, agora tem a questão da Sul-Americana, tentar a classificação contra o Racing, né? Empatou o primeiro jogo em Itaquera, tentar a classificação para a final da Sul-Americana e sair da temporada com um título e com a permanência na Série A. Até porque sem o título da Sul-Americana, o Corinthians não participa
da Copa do Brasil do ano que vem, né? Se ele não conseguir a vaga na Libertadores, via título da Sul-Americana, ele também não participa da Copa do Brasil devido à sua campanha ruim no Campeonato Paulista. E para encerrar a rodada, o Vasco recebeu o Bahia em São Januário e mais um tabu foi quebrado por Rafael Paiva, o destruidor, o exterminador de tabus, né? Ele faz um trabalho bom à frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, né, de recuperação, depois do que foi a passagem relâmpago, mas extremamente traumática do Álvaro Pacheco à frente do Vasco. O Rafael Paiva faz um bom campeonato, mantém o Vasco ali entre os 10 primeiros colocados, luta por uma vaga na Libertadores. Eu acho que essa vitória faz o time escapar do rebaixamento, mas eu acredito que ele não deve ser o técnico do Vasco na próxima temporada, né? Ele não foi efetivado para cá o ano que vem ainda, e inclusive com esse nome do Pedro Caixinha no mercado, é o nome que eu gostaria de trazer para o Vasco, mas sem dúvida ele vai até o final desse ano, e que o Vasco consiga essa vaga, né? Eu, como torcedor, quero isso. Já o Bahia, a gente viu o Bahia cair muito do primeiro turno para o segundo, né? Na reta final do primeiro turno, o Bahia já caiu demais. No segundo turno, então, é um time que oscila muito. E já está um tempo sem vencer aí com o Rogério Ceni, né? Que fica cada vez mais pressionado, mas eu acho que se ele for demitido depois dessa derrota, vai ser um grande absurdo. Acredito que o Grupo City não vai fazer isso, né? Mas eles estão muito profissional para demitir o Ceni. Acho que eles vão analisar bem a partida. A torcida pode até querer ou não. Eu acho que, cara, porque o Bahia teve chance de empatar esse jogo ou até virar, né? Se ele empata, em algum momento o Léo Jardim salvou o Vasco muitas vezes no segundo tempo. E tem um lance que o Léo Jardim faz a defesa, que foi praticamente o último lance da partida, o último lance de perigo. O Léo Jardim faz a defesa, no rebote o Rafael Ratão perde um gol inacreditável. Mas falando no primeiro tempo, o Vasco jogou muito bem, fez 3-0, parecia que seria uma vitória tranquila, acreditei que ia ser uma goleada maior, mas não, o Vasco parou por aí, no segundo tempo desacelerou, e o Bahia cresceu, né? Fez um gol ainda no final do primeiro tempo com o Luciano Rodrigues, para mim tá pedindo passagem para se titular no Bahia, aí tá um erro do centro, acho que o Lúcio Rodrigues merece ser titular. Só para falar que os gols do Vasco foram marcados pelo Emerson Rodrigues e pelo Paier. O Paier marcou 2 gols, ele que estava em iminência de sair na semana passada, saiu várias notícias que ele queria sair, aí ele fez um post desmentindo, né, depois da partida contra o Cuiabá, entrou bem naquela partida, dessa vez foi titular, o Coutinho estava fora, além do Verratti e do Hugo Moura suspenso, né, o Coutinho ficou fora ali por questão física, Léo Pelé fora também, ele já não é um desfalque, né, apesar do Michael não ter ido bem na partida, mas entrou, foi o capitão hoje, e é isso. No segundo tempo, o Ademir também fez um gol para o Bahia, teve essa chance perdida pelo Ratão, teve um bate-boca ali do Paier e do Léo Jardim, porque os dois se entendem, né? Porque o Léo Jardim fala francês, já traduziu o Paier nas entrevistas muitas vezes. Mas tá tudo bem entre os dois, aí foram fundamentais na vitória do Vasco contra o Bahia, e nesse resultado que, para mim, né, garante a permanência do Vasco na Série A, e agora ele pode aspirar a conseguir uma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. Classificação após 31 jogos, o Botafogo chegou a 64 pontos, o Palmeiras tem 61, o Fortaleza tem 57, o Flamengo tem 54, mas o Flamengo, assim como o Internacional, só tem 30 jogos, eles vão jogar nesta quarta-feira para completar, né, as suas partidas. O jogo será realizado no Beira-Rio. O jogo foi adiado, né, por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul no começo do campeonato. O São Paulo é o sexto colocado com 51 pontos, o Bahia tem 46 na sétima posição, o Cruzeiro tem 44, é o oitavo colocado, o Vasco é o nono colocado com 43, o Atlético Mineiro tem 41, é o décimo, o Grêmio é o 11º com 38, Criciúma tem 37, é o 12º, Fluminense tem 36, é o 13º, Vitória tem 35 na 14ª posição, Corinthians também tem 35, o Atlético Paranaense 34. Dentro da zona de rebaixamento, entraram nessa rodada Bragantino e Juventude. Já que Corinthians e Atlético Paranaense saíram, esses dois entraram, e pelo visto eu acho que não vão sair mais, né? O Cuiabá tem 27 pontos, o Atlético Mineiro tem 22. Claro que eles podem sair, é só um ponto de diferença, mas a troca de treinador, principalmente do Juventude, para mim muito precipitada,
Do Bragantino também acho que o Caixinha não é o culpado pelo mau desempenho do clube, que vendeu seus melhores jogadores ao longo do ano, né? Desde o começo do ano, perdeu o Léo Ortiz, não trouxe reposição à altura. O Natan tinha saído também no começo do ano, né, para o futebol europeu. Aí tinha o Léo Ortiz ele era o capitão do time, né, um líder também. Não trouxe reposição à altura dele. E durante o campeonato, vende o melhor jogador do time, um dos melhores do Brasileirão também, que é o Elinho na ponta direita. Vende ele para o futebol mexicano por 15 milhões de dólares. Não é uma quantia assim tão alta, né? Eu acho que não valeu a pena e pode terminar aí com rebaixamento, mas acredito que o Bragantino for rebaixado, ele tem tudo para fazer uma grande Série B ano que vem. E subir como campeão. Olha aqui a artilharia do campeonato. Estevão William chegou a 11 gols, igualando o Pedro. Pedro não joga mais o campeonato, então o Estevão tem tudo para passar aí o atacante do Flamengo e ser o artilheiro isolado, mas ainda tem gente na briga, né? Claro, o Hulk tem 10 gols, pode chegar a ultrapassar os dois, assim como o Flaco Lopes, o Luciano, o Verratti e o Veiga, que tem 9. Inclusive, a gente vê, né, o Veiga deixar o Estevão bater o pênalti, sendo que o Veiga, se tivesse batido, ele teria igualado o número de gols do Estevão também, né? E estaria na briga pela artilharia. O Estevão é o líder de assistências com 8 passes para gol, com 6 tem ali o Gerson e o Matheus Pereira. Com 5 tem muita gente. Meia-noite e 20, pessoal. Olha, na Série B, o Avaí venceu por 3-0 o Vila Nova na sexta-feira. O Mirassol venceu por 3-0 a Ponte Preta. O Ceará venceu por 2-1 o Paysandu. E nessa segunda-feira, o Coritiba venceu por 2-0 o CRB. 2-1 o CRB, perdão. 2-1 para o Coritiba. E o Santos venceu por 2-0 o Ituano. E ainda tivemos a vitória do América Mineiro para cima do Sport 2-1. E hoje, terça-feira, para encerrar a 34ª rodada da Série B, teremos aí Goiás e Operário às 19 horas, Brusque e Chapecoense no mesmo horário, e às 9h30 tem Amazonas e Botafogo, Guarani e Novo Horizontino. A classificação da Série B temos a classificação da Série B, então tá assim: o Santos fica isolado novamente na liderança, já que o Sport tropeçou, 62 pontos para o Santos, 59 para o Sport, 59 também para o Mirassol, 57 para o Novo Horizontino, 54 para o Ceará, 52 para Vila Nova e América, 50 para Coritiba e Operário, 48 para o Goiás, 46 para o Avaí, 45 para o Amazonas, 40 para o Paysandu, 38 para o Ponte Preta, 37 para o Chapecoense, 36 para o CRB. O Botafogo também tem 36 pontos, mas já aparece dentro do Z4. E ainda tem ali o Ituano com 34 pontos, o Brusque com 33 e o Guarani com 31.